Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Mais um momento na presença de Deus. Para mais um estudo bíblico, Escola Bíblica Dominical para jovens. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que estamos aqui. E antes de nós começarmos, vamos falar com Deus para que o Espírito possa nos direcionar essa manhã, nos conduzir através da sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã de estarmos em tua presença. Meu Deus, conduza o nosso espírito, Senhor, para aprendermos acerca da tua palavra. Ó Deus, essa escola bíblica, Senhor, para jovens. Ó Deus, toma cada um que já está aqui, os que vão chegar, Senhor, para ser alimentado pela mensagem. Meu Deus, eu acredito, Senhor, que teu Espírito está sobre nós. Nos capacita nessa manhã, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua força, dai a nós, meu Pai, a ousadia e a interpretação da tua palavra para a glória de Cristo Jesus. Nós te louvamos, seja conosco o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos para a lição a qual nós tínhamos parado, não deu para concluir. É lição 10. Aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Nós iremos falar aqui sobre efeitos práticos da adoção, filiação, amém? Glória a Deus. Fazer o máximo proveito, amém? Terminar essa aula e o nosso professor William, no próximo domingo, já estará trazendo a conclusão também, para a glória de Deus. Amém? Encontraram? Os irmãos que têm a sua revista, vamos fazer a leitura que diz assim: somente aqueles que experimentam a nova vida em Cristo têm o privilégio de ver todos os benefícios da adoção como filhos de Deus. Dentre estes privilégios, pode-se citar a capacidade de receber e suportar com resignação a disciplina do Senhor. Hebreus, capítulo 12, do versículo 6 ao 11. A operação do Santo Espírito que nos convence individualmente de que somos filhos de Deus. Se algum dos irmãos, algum dos jovens poder abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 11, e também Romanos capítulo 8, versículo 16. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa manhã eu quero aqui falar um pouco sobre efeitos práticos da adoção. Observaremos que através da morte de Cristo na cruz do Calvário, Jesus nos deu uma nova oportunidade e uma nova vida em teu Filho Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia ela é clara em nos levar a entender que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, tudo que foi criado não era para ter se feito. Observaremos que o próprio Deus despiu-se da sua glória, se vestindo de carne e osso, trazendo novamente a conexão com Deus e a sua criação. Porque observaremos que o homem pecou no Éden, desobedecendo às ordenanças de Deus, e o homem perdeu o contato que ele tinha com Deus, de se aproximar de Deus, por causa da ignorância, por causa da rebeldia, e porque não deu crédito ou ouvido à palavra de Deus. E com isso veio o pecado sobre a humanidade,
o homem perdeu o direito de filiação por causa da incredulidade, mas no capítulo 3 de João, e no versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós iremos observar que através do amor de Cristo, através da sua graça, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não provém do Gabriel, isso não provém de nenhum de nós, provém de Deus. Porque o único que tem a graça, o único que nos perdoou, o único que nos chamou de filho por adoção, através da sua morte na cruz, foi Cristo. Nós somos chamados filhos por adoção, porque Ele nos adotou naquela cruz do Calvário, nos dando o direito de se aproximar diante dEle e termos uma nova vida em sua palavra. Se você ler em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a própria Bíblia diz que Paulo vai dizer à igreja que estava na cidade de Filipós, que venha ter em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Agora eu quero perguntar para nós que estamos aqui, qual mente era essa que Paulo estava dizendo? Era uma mente cristocêntrica, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que esse sentimento venha também habitar em nós. E qual sentimento é esse? Qual mente é essa que Paulo está dizendo à igreja? Observe bem, uma mente de misericórdia, de perdão, de amor, porque assim como Cristo nos deu o privilégio de recebermos a oportunidade de uma nova vida através do nosso caráter, da nossa vida de oração, nós teremos a oportunidade de nos aproximar diante a palavra de Deus. Aquele que abriu em Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 11, se puder estar nos lendo, por favor, ficaremos gratos em nome de Jesus. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais aos pais dos espíritos, para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por pouco de tempo, nos corrigiam, como bem nos parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus. Eu quero ficar aqui com o versículo 7. Se suportais o castigo de Deus, vos trará como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Observe bem, qual é o pai que não quer ver o bem do seu filho? Há muitos pais que amam seu filho, há muitos pais que maltratam os seus filhos, mas o pai a qual eu quero aqui dizer é um pai que mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, ele nos corrige, e quando ele nos corrige, é para que nós viemos nos aproximar mais perto da sua presença, porque todo pai, ele quer ver o filho perto do seu filho. Então Deus, sendo ele o nosso pai, que nos comprou pelo teu sangue, ele quer que nós, como filhos dele, como igreja dele, viemos nos aproximar para termos o direito de herdar a vida eterna. Quem abriu Romanos capítulo 8, versículo 16, amém? Quero ser objetivo, porque o tempo já está sendo avançado. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. É bem simples aqui essa palavra. O próprio Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Observe bem que Paulo, ele disse
que ele não vivia mais ele, mas Deus estava sobre ele, porque a vida a qual ele vivia antigamente no pecado, ele não vivia mais, mas a vida que ele agora vive é uma vida para a glória de Deus. Nós estamos aqui é por causa da glória de Deus. Estamos de pé é por causa da glória de Deus. Somos chamados de filho é por causa da glória de Deus. Porque essa glória de Deus que está sobre nós nos dá o livre acesso para termos uma vida profunda com o Espírito de Deus. O que eu quero dizer aqui nessa primeira etapa: não abandone a presença do Espírito Santo. Continue orando, continue clamando, continue buscando, porque através da nossa persistência com Deus, o Senhor é aquele que vem sobre nós, nos abraça, nos coloca de pé e entender que nós somos filhos. Filho quer dizer herança. Nós temos um pai, temos uma herança, não uma herança física, uma herança terrena, mas uma herança celestial, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não destrói. É uma herança. Queremos desfrutar através da nossa obediência com a palavra de Jesus. Amém? Alguma dúvida? Deu para entender bem? Glória a Deus. Vamos aqui agora, perseverança, a segurança da salvação. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que se pode anunciar enquanto cristão. Se alguém puder aí estar fixando aí Atos capítulo 4, versículo 12. Há, no entanto, um complexo debate sobre um dos aspectos da salvação que já se desenvolve há séculos. Que segurança temos com relação à nossa salvação? Aqui é uma pergunta: é possível perder a salvação? Alguém que já usufruiu de todos os benefícios de um novo nascimento pode cair da graça? Mais uma pergunta, vou ler aqui somente mais um pouco. Questões como essas são complexas, mas necessárias para a nossa reflexão. Ao invés de abordarmos o assunto por seu caminho negativo. Meus irmãos, aqui é uma abordação complexa, mas eu quero aqui trazer um pouco, pelo tempo a qual temos ainda. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que se pode anunciar enquanto cristão. Esse trecho chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque nós iremos observar dentro dessa revista aquilo que o escritor abordou para nós jovens. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que um cristão pode anunciar enquanto é vivo. Porque não há outra mensagem a não ser a mensagem de Cristo. Porque sabemos que a mensagem de Cristo é cristocêntrica. Se você lê em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, ele havia dado uma ordem para os discípulos quando ele havia ressuscitado. E qual foi a ordem que Jesus havia dado a eles? Foi bem simples. E nós sabemos essa ordem porque nós sabemos que pregar o evangelho é uma grande responsabilidade. Jesus disse: ide para todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Algo que eu estive analisando, William, foi o seguinte: é que Jesus estava dando a eles uma ordem que vinha dele: pregue o meu evangelho. Jesus estava dizendo: o evangelho não é vosso, o evangelho é meu. Então vocês terão uma orientação e uma responsabilidade. Preguem, somente preguem a minha palavra. Jesus foi bem simples: aquele que crê, for batizado, será salvo, e aquele que não crê será condenado. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos naquela hora? Que nem todos vão querer receber a salvação. Nem todos vão querer servir a minha palavra. Nem todos vão querer renunciar.
Nem todos vão querer fazer parte da família eterna. Nem todos irão querer usufruir da maravilhosa salvação. Por quê? Porque há muitos que têm a mente incrédula. E nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas ouvem o Evangelho, mas não praticam o Evangelho. E é isso que está trazendo muita condenação até dentro da igreja nos dias de hoje. É a falta de ouvir e praticar. Agora eu lhe pergunto, há como alguém perder a salvação, como já usufruiu dela, se desviando da palavra? Assim, há como perder a salvação. Porque se o homem não permanecer e não praticar, a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos, acerca do semeador que saiu a semear. A semente que caiu em boa terra produziu fruto. Mas só que quando vem a tentação, o diabo, ele vai roubar aquela mensagem que foi semeada de dentro do coração. Jesus, ele disse isso. Então observe, que há muitos que são semeados pela palavra, são semeados pelo Evangelho, mas vem a tentação da vida, eles abandonam o Evangelho e vem o diabo e rouba a mensagem que foi semeada. Então nós precisamos observar, meus irmãos, que nós temos que vigiar, porque Satanás, ele está querendo tragar, querendo destruir uma brecha para roubar o Evangelho que foi semeado dentro de nosso coração. Então nós precisamos entender que o Evangelho a qual nós pregamos, vivemos, não é um Evangelho fachudo, não é um Evangelho barato, não é um Evangelho de riquezas terrenas, é um Evangelho de riquezas espirituais. E nós, como igreja, nós temos uma missão. E qual é a nossa missão que nós temos? Pregue somente a palavra. Pregue para a tua casa, pregue para a tua família, pregue para o teu pai, pregue para a tua mãe, pregue para os teus avós, pregue para os teus vizinhos, pregue para os teus amigos. Por quê? Porque nós usufruirmos dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa salvação. Então o poder que atua a nós não é apenas uma força como muitos dizem. O poder que atua em nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem abriu em Atos 4:12, pode ler, por favor? Nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Observe bem esta palavra. Há outro nome a qual podemos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo? Não há. Há muitos hoje, o tempo a qual nós vivemos, que estão implantando muitas teorias para que venha confundir a mente da igreja, confundir a mente dos jovens, querendo trazer teorias fora do contexto bíblico. Isso é muito perigoso. Então nós precisamos entender, nós não podemos aceitar um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Se você ouvir um evangelho que está negando a cruz de Cristo, abomina, é maldição, não é evangelho, é falsa doutrina, é falsa palavra. Se você ler em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas que eles não viessem aceitar um outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, se vir alguém entre vocês anunciar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado. É simples, porque Paulo, ele obedecia e ele tinha a sua mente transformada por aquele que o salvou na estrada de Damasco. Se você ler em Atos capítulo 9, versículo 1, você vai observar um pouco a conversão deste homem, perseguia a igreja. E ele foi salvo por Cristo. Então ele valorizava o evangelho, ele valorizava a cruz, ele valorizava Cristo. Então Paulo queria orientar os Gálatas para que eles não viessem perder a sua salvação. Por quê, Gabriel? Porque uma falsa mensagem, uma falsa pregação, ela pode levar o homem à condenação eterna. É por isso que eu, quando ouvo uma mensagem, eu presto muito atenção. Porque nem tudo, muitas vezes, que é pregado em muitos lugares está de acordo com a Bíblia. Porque há pessoas que estão querendo confundir a mente das pessoas, querendo colocar o teu evangelho e tirando o evangelho de Jesus. E era isso que Paulo estava dizendo. Cuidado com o evangelho que não está de acordo com a Bíblia.
fuja deles, fuja, porque o único evangelho que tem que permanecer é o evangelho de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. E quando essa palavra, ela habita dentro de nós, William, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir a nós a cada dia a sede e a vontade da presença de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: porque não podemos nada contra a verdade, aleluia, senão pela verdade. Entenda, quem luta contra a verdade só vai se arrebentar. Em outras palavras, só vai se frustrar. Quem luta contra a verdade não permanece de pé, porque a verdade é a única, nós não podemos nada contra ela. Ela é a única que nos orienta, ela é a única que traz a nós o sentimento e a sede pela presença de Deus. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos, em João 15, versículo 1, 2 e 13, uma palavra que eu gosto muito de citar. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E todo ramo que não estando em mim, ele tira e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão produzir fruto algum, porque o ramo não pode produzir fruto se não permanecer na videira. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês irão produzir, e tudo aquilo que pedires em meu nome receberão, porque sem mim nada podeis fazer. Então entenda, bem simples, sem ele nós não podemos andar, sem ele nós não podemos fazer nada. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então guarde isso, vigie com falsas mensagens que não estão de acordo com a Bíblia, porque qualquer deslizo pode ser fatal. Tiago disse, no capítulo 4 de sua carta universal e no versículo 7, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quem tem a palavra do Senhor em teu coração, ele irá permanecer em oração, para não poder perder a sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Alguma dúvida? Deu para entender completamente? Glória a Deus. Quais que são agora? Que o relógio está um pouco adiantado. 8h32. 8h32? Glória a Deus. Caso, próxima aula você... Tá bom, pai? Vamos aqui agora a tragédia da queda. Amém? Porque saindo daqui ainda eu vou ter que ainda trabalhar. Amém? A tragédia da queda diz assim: a salvação, infelizmente, pode ser perdida. Um dos textos mais explícitos quanto aos princípios que envolve questões ainda que registra no Antigo Testamento é Ezequiel. Por favor, se puder aí fixar Ezequiel capítulo 33, do versículo 11 ao 16. Em primeiro lugar, devemos ser conscientes do desejo eterno de Deus quanto à salvação da humanidade, e não pela condenação das pessoas, pois mais perversas que elas sejam. Por favor, quem puder fixar em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, e também Tito capítulo 2, versículo 11. Sabedores disso, cabe-nos conhecer que não existe uma condição pré-determinada, imutável para ninguém, quanto à salvação. Pode-se extrair das Escrituras que a salvação não é uma conta bancária onde se pode acreditar. Pois bem, a salvação, infelizmente, pode ser perdida. Como nós havia dito
na aula agora sobre a segurança da salvação. Meus irmãos, iremos observar dentro daquilo que o escritor quer trazer a nós, para jovens, a salvação infelizmente pode ser perdida. Observaremos como que a salvação pode ser perdida. E para nós não perdermos a salvação, o que nós precisamos fazer? Nós iremos observar que o homem perde a salvação através da incredulidade e da rebeldia contra a palavra de Deus. Porque se eu, como servo de Deus, não obedecer aquilo que está escrito, a minha alma está se condenando, o meu espírito está se enfraquecendo. E muitas quedas a qual nós observamos nos dias de hoje, pessoas negando a sua fé em Cristo, é a causa de um grande esfriamento espiritual. Observe que quando uma pessoa que não consegue orar, não consegue ler Bíblia, pode ter certeza que ela tem dúvida da tua salvação. Observe, quem já viu isso? Quem tem certeza da tua salvação, levante a mão. Quem já ouviu isso? Aí temos que dar risada, olha para o irmão do lado, fica com a dúvida, coça a cabeça. São pessoas que não têm amadurecimento. São pessoas que estão na igreja, mas não aprendeu com o dono da igreja. São pessoas que ouvem o evangelho há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, mas não tem certeza da salvação. E a pessoa que não tem certeza da salvação, quando morre, pode ter certeza que não vai desfrutar das riquezas espirituais por causa da dúvida. E a dúvida, meus irmãos, é um grande perigo neste século a qual nós vivemos. Se eu que sirvo a Cristo, louvo a Ele, prego o teu evangelho, oro, prego a palavra para alguém e não tenho certeza que eu vou para o céu, então o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo então é ouvindo a palavra todos os dias. Se eu não tenho certeza, se eu morrer agora, eu vou para o céu. O que eu estou fazendo então dentro da igreja? E isso precisa ser tratado. Porque nós que temos Cristo em nossa vida, nós precisamos entender, se nós partirmos agora, nós iremos subir, porque a palavra de Deus está em nós, e nós sabemos que o homem, quando ele morre em Cristo, ele vai para o selo de Abraão. Então há muito